Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de informações do Coringão para vocês. E neste vídeo vamos falar Vitinho, agora oficial, é jogador do Corinthians, tá? Vamos falar também sobre Names Rights aqui no Timão, muito próximo de acontecer. Corinthians já negocia aí com 3 empresas, tenho novas informações. E não se esqueça que hoje no canal do Corintianeiro vamos falar sobre Ricardo Esgaio, muito próximo de ser jogador do Corinthians. Vamos falar também sobre Transferban, como que está essa atualização que vou trazer para vocês sobre o Transferban do Timão, tá? Mas não se esqueça, o seu like ele é de grande importância nesse canal. Se você não deixar o like, a plataforma não vai espalhar esse vídeo para mais corintianos. E se inscreva também, vem fazer parte aqui desta família corintiana. Fiel, vou deixar o link fixado no primeiro comentário aqui, tá? Para você já ir lá e se inscrever no canal Corintianeiro 2.0 também, que é o segundo canal nosso aí que está bombando. Combinado? Então chega de enrolação, vamos falar de Coringão, vamos iniciar esse vídeo aqui falando do Vitinho, tá, Fiel? Por quê? O Vitinho agora está contratado de forma oficial, tá? Já estava, né, de forma oficial, já tinha trago para vocês aqui nos vídeos anteriores. Acontece que o Vitinho desmarcou o Corinthians no Instagram, onde gerou aí uma desconfiança dos torcedores, né? Por que ele marcou e depois desmarcou? Será que chegou proposta nova? Será que o jogador vai para outro clube, já que ele tinha aí, né? Não tinha assinado um contrato ainda com o Corinthians, mas infelizmente, graças a Deus, deu tudo certo do Vitinho se tornar jogador do Corinthians. Corintianeiro, existe sim uma desconfiança nossa aqui, nós torcedores, porque é um jogador que estava na Arábia, um jogador que saiu do Brasil, já não estava muito bem, não é aquele ponta que chega para suprir todas as nossas necessidades. Não é um Roger Guedes da vida, não é um ponta aí, não é um Malcom da vida, é o Vitinho que veio. Fiel, vou ser bem sincero para vocês, eu sempre gostei do futebol do Vitinho, sempre achei um jogador muito versátil, muito bom de bola. Ele saiu do Brasil, a fase dele não estava boa, não estava boa realmente, e quando ele estava na Arábia Saudita, realmente também não foi aquele jogador que despontou fazendo muitos gols, mas é o primeiro jogador que o Dorival recebe que tem como principal característica o drible, aquele ponta agudo, aquele ponta que quebra linhas, aquele ponta que tem o drible ao seu favor. E eu acredito sim que o Vitinho possa dar muito certo no Corinthians, pode recuperar o seu bom futebol de quando ele iniciou aí, ou quando chegou até por um certo período, mesmo que pequeno, ser titular do Flamengo, né? E também era a primeira opção no banco de reservas do Flamengo aí, para entrar no ataque sempre quando tinha uma contusão ou algo do tipo. Então, Fel, o que a gente pode esperar do Vitinho é que ele possa chegar aqui no Timão com boas expectativas, que seja bem-vindo, que os jogadores abraçem ele, que o grupo do Corinthians está unido, os salários estão em dia, os direitos de imagem estão em dia, e é um jogador que chega para somar sim, tá? Corintianeiro, existe a possibilidade, na sua humilde opinião, do Vitinho ser titular junto com Memphis Depay e também com o Yuri Alberto? Fiel, eu acredito que possa existir essa possibilidade em alguns jogos, tá? Eu não sei se taticamente para o Corinthians seria uma boa o Corinthians jogar com 3 atacantes hoje, principalmente pelo fato que a nossa zaga melhorou, tudo bem, só que o Corinthians hoje para jogar, para você abrir mão de um volante ou do meio campo de marcação, o Corinthians sofre bastante defensivamente. A nossa zaga melhorou, mas teve um equilíbrio graças aos 2 volantes que o Corinthians tem, que é o José Martinez e também o Ranieri, que fixaram como titular, que o Dorival Júnior abriu mão do Maicon, que ele entendeu que o Maicon não pode ser titular do Corinthians, e com o Ranieri e José Martinez você consegue dar uma sustentação melhor na zaga, onde potencializa e melhora o nível da nossa dupla de zaga. Os 2 laterais também, o Mateuzinho e o Matheus Bidu, têm se mostrado aí uma evolução bastante agradável para o Corinthians, onde tem nos ajudado também a potencializar a zaga do Timão. Certo, Fiel? Então é um conjunto de coisas que está fazendo esse time engrenar e esse time ficar mais forte. E o Vitinho não é diferente, chega para somar, chega para potencializar esse time. Titular não vai ser, mas eu acredito que vai se dar bem no Corinthians, tá bom? Já chegou a pegar, eu acho que ele pegou o finalzinho aí, o comecinho do Dorival no Flamengo, depois logo ele saiu. Eu acho que foi isso, tá, Fiel? O Dorival ainda chegou a trabalhar com o jogador. Certo? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. A sua opinião é de grande respeito e de grande valia aqui neste canal e a gente sempre responde todos os comentários, tá bom? Fiel, vamos falar aqui então sobre Names Rights, tá? Porque é lógico que eu vou sempre falar aqui, porque quem trouxe a primeira informação sobre os Names Rights neste canal foi este ser aqui que vos fala, tá? Quem acompanha esse canal aqui há muito tempo sabe, e eu mesmo disse, vocês lembram quando eu disse? Eu falei assim, Fiel,
aguardem um pouco, que na hora que começar a funilar, muitos canais vão soltar a mesma informação sobre os numbers rights. Quem lembra disso? Quem lembra disso, comentem aí. E foi realmente o que eu disse. Eu falei, fiel, na hora que essa informação começar a funilar, porque ela está bastante no começo, muitos canais vão começar a soltar essa mesma informação. Quem trouxe essa informação junto com o corintianeiro foi o Jorge Nicola. Quem lembra que eu trouxe essa informação para vocês? E aí está, muitos canais estão dando informação, e isso é normal, faz parte do esporte, tá? A informação, ela sempre é bem-vinda. Inclusive o Thiago Salazar, que deu essa informação ontem, o corintianeiro deu mais ou menos uma semana atrás, está negociando com 3 empresas, informação do jornalista aí, Thiago Salazar. Para quem não acredita em canal pequeno, como esse, que traz informações corretas e sinceras, para depois grandes jornalistas trazer depois, né? Então a gente aqui também sabe trabalhar, a gente também aqui tem as nossas informações privilegiadas. O Thiago Salazar, quem não acredita no corintianeiro, trouxe aí a informação que o Corinthians negocia com 2 empresas. O corintianeiro trouxe que o Corinthians negocia com 3 empresas. Por quê, fiel? Em setembro agora vai cair para 70 milhões de reais a multa rescisória com a Hypera Pharma, que hoje é a Neoquímica Arena. Na minha opinião, depois da BMG, que o Duílio fechou como patrocinadora master da época, depois da BMG, o Corinthians foi o clube, que foi o pior contrato do Corinthians, na minha opinião. Depois da BMG, e Hypera Pharma, que é a Neoquímica Arena, foi o pior contrato já feito no Corinthians, porque não existe o Corinthians aí receber 300 milhões anualmente, tá, fiel? Um contrato de 300 milhões, desculpa, e 15 milhões de reais anualmente. Isso não existe, tá? Na minha opinião, foi um dos contratos mais patéticos que o Corinthians fez para os numbers rights do Timão. O Pacaembu é 1 bilhão de reais e o Corinthians fechou um contrato de 300 milhões de reais por 20 anos. Isso, na minha opinião, é muito pequeno para o tamanho que esse clube representa e por toda a sua grandeza. Então o Corinthians tem que ir lá mesmo, tem que quebrar esse contrato, tem que pagar essa multa rescisória. Eu não tenho o nome das empresas para trazer para vocês quais empresas estão negociando. Thiago Salazar trouxe que é 2, as minhas informações são que são 3 empresas que estão dispostas a ir lá, pagar a multa contratual e aí ofertar uma oferta bem mais alta do que a Hypera Pharma, aí de 300 milhões por 20 anos, tá, fiel? Então o Corinthians tem que chegar aí a 1 bi, tá, fiel? 1 bilhão ou 1 bilhão e meio, ou até 2 bilhões aí para os numbers rights, porque o Corinthians ele é muito grande por si só. Olha só o contrato que o Corinthians fechou com a Nike, tá, fiel? Que estava aí a Adidas querendo entrar no lugar. Então, o Corinthians merece muito mais valorizar o seu nome do que esse próprio contrato aí que veio da Hypera Pharma, que na minha opinião foi muito patético esse contrato fechado. Certo, fiel? Então, quando chegar mais informações sobre os numbers rights, o corintianeiro traz aqui para vocês, sem sombras de dúvidas alguma, tá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Corinthians e Juventude, tá? Porque o Corinthians, ele cara o Juventude hoje às 8 horas da noite, tá? A gente vai jogar lá fora de casa, no Caxias do Sul, se eu não me engano. E o Corinthians aí tem pela frente um time Pedro Jaconi, o nome do estádio, eu não me recordo bem, tá, fiel? Mas é fora de casa, tá? O Corinthians vai encarar o Juventude e a gente vem sem carrinho de Memphis Depay. Porém, o Corinthians deve entrar em campo com força máxima, até porque a gente precisa resolver essa história de pontos no Brasileiro o mais rápido possível. O Corinthians precisa somar. O Corinthians agora, o foco, antes do próximo jogo da Copa do Brasil, o foco agora tem que ser o Brasileirão, tá, fiel? Não existe outra opção a não ser ganhar e ganhar. O empate não é bem-vindo, a derrota muito menos. Temos que ir lá e conquistar os 3 pontos, até porque o Juventude não vive uma boa fase. Então o Corinthians tem que ir para campo com o Hugo Souza no gol. Tem que ir não, tá, fiel? É o time que provavelmente vai entrar. Hugo Souza no gol, aí a gente vem de lateral Matheus Bidu e Mateuzinho, os 2 volantes, José Martins e Ranieri. Aí sem o Carrídio, a gente entra com o Garro e Breno Bidon, tá? E sem o Memphis, a gente entra com o Yuri Alberto e também com o Romero. Olha a diferença se já tivesse o Vitinho, né? Yuri Alberto e Vitinho. Vocês estão vendo tanto que muda o patamar, mesmo o Vitinho estando numa fase, porque os nossos bancos de reserva realmente hoje não conseguem nos ajudar da forma que tem que ajudar. Tá, fiel? Fiel! Então o Corinthians entra lá hoje com força máxima para ganhar. Eles vão estar de novo técnico, Thiago Carpini, que volta aí ao Juventude fazendo o seu jogo de estreia hoje. Então vamos aguardar, né, fiel? Vamos aguardar aí esse jogo. Esperamos que o Corinthians possa sair de lá com uma grande vitória e a gente conquistar os 3 pontos. Estamos combinados? Corinthians que vem aí com uma moral, né? Que passamos o Palmeiras, tá certo que empatamos com Fortaleza lá, mas ganhamos no Palmeiras e agora a gente vem com uma moral aí para encarar o Juventude. Mesmo sendo campeonatos diferentes, o Corinthians chega com moral, porque
eliminamos aí um grande rival. Certo, fiel? Comentem o que vocês acham. Como sempre, vamos dar nosso palpite aqui. Na minha opinião, 2-0 Corinthians hoje diante do Juventude. Deixa o seu placar aqui pra gente aqui fazer essa brincadeira legal e sadia, tá bom? Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!